Pessoal, para quem não sabe, meu nome é Tiene Gonçalves Júnior, eu sou da Conex Conceitos e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre política e o que está acontecendo no país hoje. Só que a gente vai falar, a gente vai ter um conteúdo histórico, porque nós estamos aqui com o professor Júlio Fidelis, que é um grande amigo meu, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Para quem não sabe, o Júlio é professor de História. Fala, Júlio, um pouquinho mais. Sou professor de História Econômica, formado também em História Econômica, sou membro da Academia de História Militar e membro também do Instituto de Estudos do Vale do Paraíba. Vamos lá, vamos começar com a primeira pergunta. Júlio, como era a atmosfera naquela época que se deu, não vamos dizer o golpe militar, porque não foi golpe, mas a intervenção militar de 64? Então, a 1964, o que antecede a esse período de 1964, que é o final dos anos de 1963 para início de 64, o que acontece? Nós temos um período de muita turbulência política, onde havia também toda uma instabilidade política causada e toda ela acionada pelos movimentos de esquerda, que queriam, de todas as maneiras, aproveitando a fragilidade política do país, tomar o poder de uma certa maneira via a instabilidade política do país, né? Então, num período anterior de pouco tempo, tentaram a questão do parlamentarismo, que não deu certo, mas tinham influência deles no meio. Depois, com a chegada ao poder do presidente João Goulart, o João Goulart praticamente foi cooptado pelo movimento de esquerda para poder tentar fazer as mudanças de base que eles queriam e levou o país a um caos, uma desordem que, infelizmente, levou o país ao golpe, o que eles chamam de golpe, mas a intervenção militar de 1964. Num comparativo, é difícil a gente comparar o que aconteceu em 64 com o que está acontecendo hoje, porque naquela época a ação da guerrilha era muito forte, né? Então o que a gente pode falar nesse momento aí da guerrilha, dos assaltos, dos roubos, dos sequestros? Como que foi isso? Porque a partir daí que veio a vontade real de se fazer uma intervenção, porque passou do descontrole isso, né? Sim. Então, a questão toda como tentaram politicamente, aí sim, né? Aí cabe a palavra golpe. Como tentaram politicamente dar um golpe e logo jogar o Brasil dentro daquela estrutura que era dicotômica no mundo da Guerra Fria, que um lado era o lado pró-capitalista e um lado era o lado pró-comunista, apoiado pela União Soviética, pela China comunista, aquilo que vai também ensaiar o que vai ser a Guerra do Vietnã. Então eles tentaram politicamente colocar isso. Depois, como não conseguiram, determinados grupos da esquerda chegou a trabalhar em cima da luta armada, com um processo de luta no campo, fazendo a insurreição de populações campesinas, né, para desapropriar propriedades e querer fazer a reforma agrária na Barra, e todo o movimento deles foi em termos de tentar criar um movimento de guerrilha interna, de luta interna, nos moldes daquilo que viria a ser o próprio Vietnã, ou que foi a guerrilha de Serra Maestra lá em Cuba, para tomar o poder via força. E isso chegou a um grau de instabilidade política tão grande dentro do país que levou a próprio Senado, a própria Câmara a destituir o presidente da República e até mesmo depois por uma situação legal dentro daquilo que é a Constituição do país, e deu-se a vacância do cargo de presidente da República, e logo depois, no dia 1º, dia 2 de abril, foi dada a vacância da presidência da República, e aí assumiu a junta militar, que depois vai fazer com que o país entre no período que nós conhecemos vamos dizer assim, de intervenção constitucional militar até o país voltar à normalidade. Daí à frente começou também os movimentos contrários a eles, já aí com uma luta armada muito mais pesada, com uma coisa de expropriação de bancos, uma expropriação de haveres de particulares, com os assaltos, tudo isso em prol de receber dinheiro, captar dinheiro para financiar a guerrilha, mas só que o seguinte,
eles, em vez de atacarem alvos militares, que talvez seria quase que o óbvio, eles não só atacavam alvos militares, mas também atacavam alvos civis, mataram muitos civis, como mataram muitos militares. E aí, hoje, muita dessa história não é contada. E outra coisa, não lutavam em prol de democracia nenhuma, lutavam em prol daquilo que era chamado ditadura do proletariado. Isso é uma coisa que eles não falam, e é uma coisa que historicamente você pode estudar profundamente, ver na documentação de época, que você vai ver, e até a própria Vera Magalhães, uma militante da luta armada, ela diz em entrevista, e assim como o próprio Gabeira, dizem que eles eram guerreiros, e eram guerreiros, soldados da luta armada para a implantação da ditadura do proletariado. Então é uma coisa que é totalmente diferente daquilo que eles falam hoje de luta em prol da democracia, né? E em relação ao que está acontecendo hoje no nosso país, como você tem uma visão histórica do que aconteceu naquela época, o que você vê hoje acontecendo no Brasil se compara a 64? Olha, não se compara a 64 por causa da situação da luta que havia entre duas facções, que é a Guerra Fria, entre o capitalismo e o comunismo. Hoje o comunismo ele não existe mais com aquela força da antiga União Soviética, ele existe só lá na China, mas até mesmo a China ela já não pratica aquele tipo de comunismo que era daquela época, né? Naquela época a gente tinha o Mao Tse Tung, a gente tinha toda uma estrutura que é um tipo de comunismo que hoje eles não praticam lá, né? E aí hoje o que acontece? Como eles assumiram o poder via eleições ao longo desses 31 anos, diferente dos 21 anos de ditadura, eles ficaram 31 anos no poder. Eles assumiram isso aparelhando o Estado, aparelhando todas as estruturas públicas, né, do Estado brasileiro, e infiltraram aqueles agentes que são os agentes culturais, né, que hoje são os agentes que agem em todas as esferas da sociedade brasileira. Eles estão dentro da justiça, eles estão dentro da educação, eles estão dentro do serviço de saúde, eles estão dentro de todos os elementos que mobilizam o país a andar. E isso faz com que a gente esteja nessa situação de hoje, onde existe uma doutrinação de uma parte que é ignorante da população, a população ignora esses lados teóricos, essa compreensão política da coisa, e acha que eles são os benfeitores da humanidade. Mas, na verdade, o que acontece? Hoje a gente sabe muito bem que eles tentam colocar uma estrutura de um regime que é a mesma coisa do passado, onde eu tenho uma liderança rica, né, uma liderança que eu costumo até brincar, uma liderança que é Moët Chandon e Louis Vuitton, enquanto que o restante da população é totalmente pobre, que mendiga por saúde, mendiga por educação de qualidade, enquanto que eles vão estar dentro de uma situação de elite. E aí você vê a diferença. É muito fácil você dizer que uma classe média é elite, que eles odeiam a classe média, mas somos nós, classe média, nós somos os professores, nós somos os trabalhadores liberais, somos nós que fazemos esse país. A classe mais pobre, ela tem dificuldade, mas isso é uma conquista, e é uma conquista que se faz por mérito, e não por cotas, e não por vitimismo que é pregado hoje. Infelizmente, né? A gente vê muita gente que sobe na vida exatamente por seus méritos. E é assim que deve ser. Num país que tem a liberdade, que é verdadeiramente democrático, as pessoas sobem na vida por mérito, pelo que faz em termos do seu trabalho, e não por cor de pele, não por doutrinação partidária, ou porque é amigo de político. Quer dizer, uma coisa que eles desvirtuaram e quebraram a sociedade, desfacelaram a sociedade toda dentro dessa estrutura que, assim, coloca cada elemento da sociedade como uma vítima dela própria, e não é. Né? E não Com certeza. Eles, na verdade, repaginaram o comunismo para eles terem uma maior facilidade de entrada no âmbito social, né? Sim, com certeza. Isso chama-se o comunismo cultural, né? Ou seja, eles tentam quebrar todos os elos, todas as estruturas da sociedade, que a gente tem uma certa visão tradicional, porque cada um tem a sua religião, cada um tem quer dizer, até mesmo a questão religiosa, é bom a gente tocar nisso, até mesmo na questão religiosa, eles tentam quebrar a religiosidade do povo brasileiro, que uma parte tem as suas convicções das raízes afro, outra parte é católica
tradicionalmente, outra agora é cristã evangélica. E assim, nós no Brasil a gente nunca teve nenhum problema com questão religiosa, né? Se alguém falar isso, nunca teve. Agora, hoje a gente tem porque eles chegam a jogar cada grupo desse um contra o outro, né? Até a própria Igreja Católica, que seria tecnicamente aquilo que é a base da religiosidade brasileira hoje, ela se degradeia dentro do país, porque nós temos um grupo que é totalmente voltado à teoria da libertação, onde padre, por exemplo, fala em missa discurso que cita Che Guevara, que faz citação de Fidel Castro e outras coisas mais dentro de uma homilia, e aí, quer dizer, a coisa não é bem assim, né? Não tem nada a ver, até porque o comunismo, ele é ateu. Sim, né? Com então certeza, a base, né? É uma discrepância religiosa. Assim como vocês vão ficar pasmo de ver também, em muitos lugares, algumas igrejas evangélicas, alguns tipos de pastores, que, entre aspas, né, que não são religiosos, que também têm o mesmo discurso dentro da própria igreja evangélica, ou seja, um discurso socialista, comunista dentro da igreja evangélica, coisa que, assim, dentro do ambiente comunista, socialista, não tem espaço para cristão, não tem espaço, assim como não tem espaço para a família, porque é isso que hoje é onde eles atacam. Sim, com certeza. A instituição que eles mais atacam hoje é a família. Eles querem a degradação da família e aí conseguir implantar o comunismo, né? Eu acho que a última fronteira que eles têm ainda é a família, né? Então, a nossa estrutura social, ela é calcada na cultura judaico-cristã. Então, nós temos, os nossos valores são pautados por valores éticos da família, da sociedade como um todo, e assim, não existe essa diferenciação do qual eles colocam tanto. Tudo hoje tem problema, tudo hoje está ligado ao tal do politicamente correto, que na verdade é o politicamente incorreto, né? Que na verdade eles jogam cada um de nós contra os outros, né? Por exemplo, um dia desse estava até uma brincadeira que eu vi na internet, que hoje está até a empresa pedindo desculpa, fez uma campanha publicitária onde uma modelo famosa, uma atriz famosa, se enrolava num papel higiênico que eles fizeram na cor negra, e aí os caras acusaram aquilo como se fosse racismo. Aí quer dizer que então, e se a gente olhar para o outro lado, papel higiênico branco também é racismo? Sim. São as contrapartidas, né? Então, assim, e aí eu vou um pouco além disso. Por exemplo, se existe papel higiênico que é no tom rosa, e aí estaríamos fazendo também uma degradação contra aqueles que têm a sua preferência sexual de ser lésbica ou homossexual, usando um papel higiênico cor-de-rosa? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, essa é a leitura que eles fazem. Esse é o tipo de leitura que eles fazem. A gente tem que estar alerta a todos os momentos, porque tudo faz uma... Outro dia também uma outra coisa interessante com relação a isso, a essa questão cultural e política envolvendo a sociedade. Fizeram uma foto da seguinte maneira: tinha um caminhão reboque levando um veículo branco em cima da caçamba e rebocando um carro da cor negra. E aí o cara falou que aquilo era uma forma de demonstração de racismo. Eu falei, mas como isso? Não pode. Não existe isso, quer dizer. Então, a visão dele. É uma visão distorcida da coisa, é uma visão que quebra a sociedade do ponto de vista político. E aí a gente não consegue nem mais separar onde começa o político de fato e onde começa a questão social. Quer dizer, nesse confronto é que eles querem quebrar a sociedade. E muita gente não consegue entender isso, né? Infelizmente, muita gente não consegue entender o jogo que eles fazem, né? Júlio, e a gente vendo agora aí, os três poderes estão corrompidos, e isso é nítido, né? Até existem guerras internas entre eles lá. STF, a gente viu há pouco tempo, Gilmar Mendes contra o Barroso. Sim. E dentro do Senado a gente via a mesma coisa, dentro das câmaras nós vemos a mesma coisa. Nesse clima de degradação do mais alto posto de hierarquia do país ao mais baixo, hoje nós teríamos fundamento
para ter uma intervenção militar? Sim, eu acho que o artigo 142 da Constituição, ele fala numa intervenção constitucional. Eu prefiro não usar o que muitos usam, que seria intervenção militar. Não, as Forças Armadas seria o agente dessa intervenção constitucional. Ela que tem força e tem a representatividade do povo brasileiro para fazer a intervenção constitucional. Por quê? Porque houve um desequilíbrio, houve uma desarmonia entre aquilo que a Constituição fala. Deve existir uma harmonia entre os três poderes: legislativo, judiciário e executivo. Quando não há essa harmonia, e está bem claro que essa desarmonia já vem sendo feita ao longo desses, eu arrisco falar, ao longo desses 31 anos de governos que vêm se perpetuando no poder até o presente momento, desde o momento de Fernando Henrique Cardoso até o atual governo, existe claramente essa desarmonia. Só que isso veio se avolumando de uma forma tal que chegamos nesse estado que está aí, esse estado que eu classifico como gangsterismo de Estado. O regime seria esse, gangsterismo de Estado ou cleptocracia, né? A cleptocracia. Quando isso ocorre, é sinal que realmente a gente não tem o equilíbrio harmônico entre os três poderes. Além do mais, a pedra do sapato nossa hoje é aqueles que seriam os guardiões da lei. Os guardiões da lei são venais. Eles se mostraram tão corruptos quanto os outros dois poderes, que é o poder judiciário e o poder legislativo e o poder executivo. O judiciário tem uma importância muito grande nesse equilíbrio das duas outras forças, mas é o judiciário que propaga isso e que está, como eu vou dizer assim, empurrando esse desequilíbrio para uma forma muito maior em termos de volume desse desequilíbrio, porque nesse momento teria que estar sendo julgado o executivo, estaria que estar sendo julgado o legislativo, e eles não podiam tomar partido, porque o partido deles tem que ser o partido do equilíbrio, da harmonia do Estado. Quando isso tudo acaba, o socorro vem na letra da lei, artigo 142, intervenção constitucional, onde quem é o agente que vai fazer isso? O agente é as Forças Armadas, como representação legítima do povo brasileiro. Entrega o poder a uma nova estrutura que pode ser eleita ou não, e aí assim que tiver estabilidade volta-se à normalidade. Então, quer dizer, não tem susto disso, não tem essa de regime militar, não tem essa. É a função constitucional das Forças Armadas, manter o equilíbrio e manter a estrutura constitucional de democracia do país, que chama-se Brasil. Júlio, hoje, falando politicamente, a gente só tem um candidato que talvez faça alguma coisa pelo nosso país, que é o Bolsonaro. O que você acha disso? Eu vou pôr minha opinião particular. Hoje eu vejo na figura do deputado Jair Bolsonaro a figura que poderia ser aquele que vai ser o guardião da estrutura legal em termos de presidente eleito, que vai dar uma arrumação em termos de executivo. Quer dizer, ele vai ser aquele que vai propiciar a reorganização do país. Eu confio nesse meu maneira de pensar. Eu sei que há pessoas que não concordam com isso, mas eu acho que o deputado Jair Bolsonaro tem toda a condição de fazer isso. Até porque ele tem uma formação de preparação para a gestão muito boa, feita aqui na Academia Militar das Agulhas Negras, ao contrário do que muita gente diz, que fala até que ele não conhece economia, mas ele, quando cadete, quando estudou aqui na Academia Militar, eles estudam economia, estudam administração, eles são feitos para serem gestores da estrutura militar, e eu acho que não teria problema nenhum. Ele não precisa ser um doutor, um especialista ou um mestre em economia, como eu sou, por exemplo, não precisa. Ele precisa gerir o país como um todo e ter especialistas em cada área, que eu sei que ele vai fazer isso muito bem, para gerir essa estrutura do país. Quer dizer, então, se for pensar de outra maneira, mas ele não é isso, aquilo. Olha, o Lula não tinha formação nenhuma, é um analfabeto. A gente sabe que a nossa ex-presidente da República era uma pessoa que se dizia ter um curso de economia, mestrado e doutorado, e não terminou nem mestrado, nem graduação, nem doutorado, nem nada. Uma pessoa que não consegue nem falar direito, quer dizer, uma pessoa que tinha problemas cognitivos gravíssimos, né? Uma analfabeta
analfabeta funcional, né? Mas ela assim, ela tinha problema cognitivo, coitada, ela tem problema cognitivo. Então, quer dizer, é uma pessoa que realmente não ia entender nada, não vai entender nada, né? Entendeu? Não tem condição. Ela era uma manipulada, a gente sabe exatamente por documentos e até mesmo por pessoas que viveram ao lado dela lá, que, por exemplo, ela é orientada por gente de fora, ela é orientada por gente do partido que orientava, era uma marionete porque não tinha vida própria. Então, certeza, quer dizer, fantoche. é um fantoche. Então, a gente sabe que o deputado Jair Bolsonaro, como uma pessoa formada, inteligente, que está na política há um bom tempo, saberá liderar o país. Eu confio nessa posição, é a minha posição particular, eu acho que todo mundo tem o direito de pensar o contrário, mas eu, particularmente, eu serei um eleitor do deputado Jair Bolsonaro. Com certeza, e eu também. E boa parte da minha família também. Agora, Júlio, vamos falar desse projeto de livro que você tem, que é o Resende em Armas. A gente tem, é um projeto que eu tenho mais 2 livros, mas esse aqui é um dos projetos que a gente está falando sobre a história de Resende, que contando a história militar de Resende, que remonta desde 1842 até 32, um período da história de Resende, mostrando a inserção de Resende dentro da história da região do Vale do Paraíba e da história do Brasil. Então é um livro muito interessante que eu estou procurando patrocínio para a gente tentar publicar esse livro. Tá legal. E esse livro, então, ele já está todo feito e ele já passou por parte de editoração. Tem um editor que fez esse trabalho? Tá, já tem todo o trabalho editorado, a questão só é a questão do custo de publicação dele. Né? Entendi. E é isso que eu peço, nesse caso aí, quem tiver interessado, a gente ajudar para publicar o livro. Certo? Então, você empresário que está assistindo, dono de comércio, quem pode colaborar com o professor Júlio, se puder fazer doações para que esse livro saia desse formato, que ainda está em formato de brochura, né? Então, que se tiver alguém interessado em colaborar para que ele saia desse formato de brochura para um livro realmente, e a gente conseguir propagar aí uma parte histórica, não só de Resende, mas da história do Brasil, gente. Entendeu? Isso faz parte da história do Brasil. Então, se vocês puderem colaborar, por favor, entrem em contato. Sempre nas descrições do vídeo tem ali os meus contatos principais, entendeu? Pode falar comigo, entre em contato comigo. Primeiro contato vai ser comigo e eu repasso tudo para o professor Júlio, tá bom? Então, é isso que eu estou pedindo agora, é uma ajuda para o Júlio conseguir fazer esse livro realmente se transformar numa coisa palpável para todo o público que tiver interesse, tá ok? Júlio, eu gostaria de agradecer muito a sua estada aqui, porque é importante a gente ter uma noção do que foi a história brasileira e o que está vivendo atualmente o país. Eu acho que você, como outros historiadores, tem esse dever de estar falando, né? E estar explicando verdadeiramente o que aconteceu e o que está acontecendo, entendeu? E eu só posso te agradecer aqui, Júlio. Eu que agradeço, é a oportunidade de poder falar e mostrar que o que contam em termos de história é uma história viciada, uma história cheia de doutrinas, né? E a gente não quer isso, a gente quer a história real do país, uma história que vai mostrar o caminho nosso em termos de futuro. Com certeza, esse negócio de história transformada, coisa que eles têm feito aí, isso está por fora, não é isso que a gente precisa para a nossa população. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês, não esqueça, se inscreva no canal, forte abraço para vocês, tchau!